É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Ora, boa tarde. Começa agora o Jornal da Tarde e estes são os destaques. Moradores do lote 1, no bairro Prenda, continuam sem alojamento definitivo, enquanto no Ambo, degradação do prédio da FAPA preocupa moradores. Trabalhadores marcham em Luanda por melhores condições laborais. Hoje é 1º de maio, Dia do Trabalhador. Do desporto, Rui Andrade brilha na Bélgica e vence terceira etapa do Mundial de Resistência. Lá fora, Sudão pode estar a enfrentar a pior guerra civil de sempre, adverte antigo primeiro-ministro do país. Jornal da Tarde, edição de segunda-feira, 1º de maio de 2023, tem a garantia técnica do Admiro Candeia. A edição e a apresentação deste serviço informativo é da Celestina Zola e do Alberto Capitão. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. Uma vez mais, boa tarde. São agora 12h01. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Folheamos o caderno. Até o momento, os moradores do lote 1 no bairro Prenda, aqui em Luanda, continuam sem um alojamento definitivo. A situação tende a arrastar-se cada vez mais por causa do tremor registrado a 22 de abril, que forçou a evacuação das 41 famílias. Nos lotes do Prenda, outros edifícios também não gozam de um bom estado de conservação e falta quase tudo em termos de serviço. Nosso prédio, as condições não é lá tão favorável. A maioria dos moradores do prédio não tem WC. Os que têm, vivem na normalidade. Os que não têm, automaticamente utilizam o balde, fazem as necessidades e depois despejam na vala. Quando chove é muito perigo por causa das crianças. O incêndio aqui é mesmo constantemente, tem mesmo muito incêndio. E a água que não tem, nós temos que ter água de baixo para cima. Por esta altura, o lote 1 continua isolado para a possível intervenção. A administração do município de Luanda continua a dialogar com a comissão de moradores, mas sem entendimento à vista, o que está a causar algum incômodo às famílias desalojadas. Hoje é este prédio, amanhã é o outro, depois da manhã, que primeiro foi a grua. Depois da grua foi o lote 1. Agora o lote 7 também está com esse ameaça. A gente não sabe o que fazer neste momento. Vem este prédio, vem aquele, vem aquele. O governo tem que ver esta situação. Estamos nessa situação, cada um conseguiu arranjar um sítio para ficar, que não é nada cômodo. Estamos nessa situação. Somos cerca de 42 famílias, nós ainda temos esperança que possam resolver alguma coisa. Moradores do lote 1 do bairro Prenda, aqui em Luanda, continuam sem alojamento definitivo depois do abalo ocorrido no prédio a 22 de abril último. E o conhecido prédio da FAPA, sito na cidade do Ambo, com enormes sinais de degradação, preocupa os moradores que lá residem há muitos anos, Celestina Zola. Certo, e segundo os moradores, o edifício registra tremores constantes. Quem nos conta mais sobre este assunto é o jornalista Fidel Custódio, a partir do Ambo. Em estado avançado de degradação, os tremores preocupam os moradores que clamam por ajuda. Quando passa caminhão, um prédio mesmo mexe. Nós temos medo. O nosso prédio está muito mal. Em primeiro lugar, tem muito lixo. E, além disso, quando passa um caminhão com muito peso, a tendência é de mexer o prédio. Eu já estou aqui há 4 meses. Estou sempre doente por causa deste lixo. Também, quando passa carro, você vê que o prédio não tem condições mesmo de gente ver aqui. O sono nessas circunstâncias não é seguro para quem já vive aqui há mais de 30 anos. Anos atrás estava bom, mas esses anos que estamos a avançar à frente, está mesmo mal o prédio, está mesmo, se mexer está mesmo mal. Eu mesmo aí embaixo está mal, aqui embaixo está mesmo mal. O jurista Eduardo Chitungo apela ao bom senso dos cidadãos em abandonar o prédio e a pronta intervenção do Estado.
As pessoas insistem em viver neste prédio que é altamente de risco por causa justamente da dificuldade que têm ao acesso à habitação. Seria, na verdade, responsabilidade do Estado fazer deslocar já as pessoas para uma área ou para um sítio mais cômodo e menos risco. O administrador do Huambo garante que existe uma comissão criada para o efeito e tranquiliza os moradores. Há uma equipa que está a trabalhar em volta desse processo, ligada à administração municipal, às obras públicas e outros técnicos. Para a semana estaremos a receber outra equipa que vem do Ministério de Construção para, junto às equipas locais, continuarem o trabalho de análise da sustentabilidade e garantias de continuidade da permanência, seja dos cidadãos ou do próprio prédio em si. Mas o nosso apelo é que os cidadãos tenham calma. Nós, ao nosso nível, estamos a fazer a nossa intervenção, que tem sido sempre pontual, de recolha e manutenção de edifícios ligados aos aspectos de energia, água e o saneamento básico. Enquanto isso, os moradores, mesmo com o risco iminente, não arredam o pé de forma voluntária, alguns alegando falta de condições de moradia. O repórter Fidel Custódio, com esta preocupação dos moradores do prédio da FAPA, na cidade do Huambo, que o prédio também está a apresentar sinais de tremor e nos próximos dias os moradores, ou nos últimos dias os moradores estão preocupados. Este é de resto, Celestina, um assunto que vamos poder acompanhar com outros desenvolvimentos logo mais no Girassol Jornal. Certo, às 19h45 na ZAP, canal 20 e também no canal 54 da TV Cabo. E sobre este assunto, na última reunião do Conselho de Ministros, o Presidente da República, João Lourenço, foi informado sobre o levantamento efetuado relativo ao estado de manutenção e conservação dos edifícios públicos e privados em todo o território nacional, bem como os adquiridos pelo Estado angolano no exterior do país, para apurar o seu nível de conservação. Segundo o resultado do levantamento, constatou-se a existência de um elevado número de edifícios com evidente falta de manutenção preventiva e corretiva, uns com sinais severos de infiltração de águas residuais e outros com sinais de instabilidade estrutural. Em consequência destes resultados, o Conselho de Ministros recomendou a criação de uma comissão multissectorial que terá a missão de acompanhar a execução de um plano estratégico de intervenção nos edifícios degradados, assim como assegurar de forma sustentável os recursos financeiros para a implementação das ações necessárias à sua resolução, particularmente às emergenciais. E seguimos: bairros e residências inundadas, estradas intransitáveis em quase todos os municípios. É assim que a cidade capital fica sempre que chove. Durante o mês de abril, as chuvas afetaram mais de 13 mil famílias e 184 feridos em todo o país. Mas afinal, qual será a solução para Luanda, que tem a chuva como seu fiel e destemido fiscalizador de obras? Toda a resposta na matéria do Custódio Jacinto. Para poder defender a água pelo portão, mas onde eu fui para defender a água para o portão, a água vem para trás, desaba porque se abre a parede toda e meu bebê acaba de morrer naquele local. Estamos mesmo mal aqui, estamos na água assim, fugimos daqui. Eu, por exemplo, estou na casa da minha irmã mais velha com meus 4 filhos, minha irmã tem 9 filhos. Fugi daqui do meio, da minha casa, da minha própria casa para viver na casa da minha irmã. Dormir mal e acordar mal, está mal assim. Este é o grito de socorro de várias famílias em Luanda que perderam parte, se não mesmo tudo que possuíam por causa das fortes chuvas que se registaram durante o mês de abril, quando estamos a poucos dias para o cacimbo. A pergunta que não se cala é: qual será a solução para a capital de todos nós? O especialista em urbanismo e ambiente André Martins explica o que é preciso fazer para combater este fenômeno que ceifou várias vidas em Luanda. Nós não vamos conseguir resolver o problema das inundações enquanto não fizermos um estudo profundo sobre a hidrografia em Angola, o comportamento hidrográfico, principalmente das águas pluviométricas. Já Teodoro Antônio, arquiteto e docente universitário, explica as causas e soluções para os problemas causados pelas correntezas das águas. A causa disso, na verdade, começa logo pelo loteamento dos nossos terrenos nas zonas periféricas. A falta de continuidade das ruas, travessas, acabam fazendo com que os bairros, depois que eles começam a ficar todos povoados, já não temos onde as águas vão.
Então, no bairro, a água quer sair de algum lugar, começa a entrar nas casas. Quando o bairro ainda é recente, a gente vê que tem muitos espaços vagos, então a água vai. Vocês verão que estes problemas começam a se tornar mais patentes à medida que os bairros crescem. O principal devia ser, quando os bairros começam a surgir, o bom loteamento, a continuidade das ruas e pensar num sistema de esgoto. De acordo com especialistas, outra solução passa pela reorganização e demolição de algumas infraestruturas que impossibilitam o funcionamento das valas de drenagem. Nessa altura, como solução seria olhar para a questão das valas de drenagem e criamos estradas alternativas, né? Tu tens uma zona de assentamento, mas acaba por não fazer os esgotos, as ruas não têm sarjetas. Você faz um prédio, uma centralidade, e você não fez a medição das lagoas de retenção, não fizeste um escoamento de ligação entre os canais de escoamento da cidade de Luanda, porque existe. Charcos d'água, ruas e casas inundadas, a imagem desta cidade sempre que chove. E de acordo com populares, se possível fosse, eliminariam o mês de abril do calendário de 2024. E em meio a tanta dificuldade, a boa nova é que estamos a 14 dias para o início de Cacimbo. Aqui o trabalho do Custódio Jacinto sobre as possíveis soluções para a província de Luanda quando São Pedro decidir abrir as torneiras. E continuamos na província de Luanda. Os moradores do bairro Rastas, no distrito urbano do Golfe, afirmam que o bairro enfrenta vários problemas sociais há vários anos e que para alguns, a situação perdeu o controlo. Ora, este é de resto um assunto que vamos desenvolver ainda ao longo deste serviço informativo. Estamos sim em condições de acompanhar esta reportagem do jornalista Paulo Mateus. Além das vias de acesso e o saneamento básico, o fornecimento de água potável é um dos principais problemas que os moradores do bairro Rastas, no distrito urbano do Golfe, no município do Quilamba-Quiacho, enfrentam há mais de 20 anos. A questão da água aqui neste bairro estamos mal. Desde 1998 que eu estou aqui neste bairro, nunca tivemos o privilégio do governador nos meter pelo menos a água aqui neste bairro. Estamos a sofrer muito. Os dos Correios já lhes meteram água há muito tempo. Os da Zona 10 já lhes meteram água há muito tempo. Golfo 2, Piamarta tem água há muito tempo. E como é que nós estamos aqui, não podem nos meter água? Temos dificuldade mesmo de lavar roupa. Sem água você vai lavar roupa? Sim, o banho custa. Você que cartão bidô, os filhos bebem ou vai lavar? Uma mãe tem 100 kwanza, cartão bidô. Esses filhos vão banhar por dia quantas vezes? Uma vez. Vão beber num bidô, vão tomar lá banho. Vão conseguir banhar mais à tarde? Se banhou de manhã, à tarde já não banha. Se banhou de tarde, de manhã já não banha. Porque um bidô, sem higiene no corpo, precisa mesmo, provoca problemas de saúde. Queremos água neste bairro. Na zona da Rebaixeira, os moradores dependem de 4 tanques para a compra de água e eles pedem a intervenção urgente das autoridades para a resolução deste problema. O bairro todo depende de 4 tanques de água e a água não é das melhores condições, mas é o que temos, então temos que nos ajeitar. Os cupapatas não entram por causa do difícil acesso, é complicado, nem quando para chegar aqui é muito difícil, por causa do asfalto, né? Não temos asfaltos, então eles vendem mais em zonas de onde está asfaltada. A questão do saneamento básico é zero, aqui é zero. Puseram o centro médico nesse caso, né? Mas não tem saneamento, tem o tanque, mas não tem canalização. Agora, a pergunta que fica, né? Como é que vai ser feita a distribuição da água para o hospital e para nós demais, a população? Nós vendemos o bidô a 150 kwanza. Quando nós compramos a cisterna de água, 40 mil. Todo o sítio tem água. Nós aqui no Rasta não temos água. Por quê? E a Comissão de Moradores está preocupada com as vias de acesso ao centro de saúde. A prioridade é mais para o centro de saúde, porque a grande dificuldade será a ambulância, como levar os pacientes. Quando haver paciente aqui com situação muito difícil, as nossas mamães estarão aqui na maternidade. Quando houver uma transferência, então queremos que essa via se mexa o mais rápido possível.
E o administrador do Distrito Urbano do Golfe, Pascoal Fortunato Paulo, garantiu que já tem um material para o fornecimento de água. O material dessa obra já se encontra na administração do distrito para poder levar a conduta até lá. Tudo está planificado. Já devíamos ter iniciado o ano passado. Por alguns constrangimentos em termos técnicos, a gente não podemos precisar aqui. Temos aqueles casos que você colocar água também viabiliza uma coisa, que é a via da sede. Só não arrancar. Mas esse ano todo aprova-se de que este ano o projeto de água para o Raça arranca mesmo, porque se ver bem, estamos a colocar em empreendimento social, estamos a falar de 12 hospitais, estamos a colocar quadras, quer dizer, essas unidades, estamos a colocar, obviamente tem que necessidade de água. Então tudo essa água aqui temos que fazer que tem que ouvir o projeto. Pode ser demorado, mas este ano vamos ter água para o Raça. Atualmente, o bairro Rastas conta com mais de 6.000 habitantes. A reportagem de Paulo Mateus sobre as condições do bairro Rasta, distrito do Golfe. O Hospital Municipal de Catete, que atende diariamente mais de 300 pacientes, tem apenas 12 médicos, um número, segundo a provedora de justiça Flor Bela Araújo, insuficiente para a demanda. Flor Bela Araújo disse que a unidade precisa de mais profissionais porque dos 12, 4 estão em formação, facto que causa alguma sobrecarga aos profissionais. A responsável falou dessa necessidade durante uma visita de constatação das condições da referida unidade hospitalar, onde a direção apresentou também algumas das suas preocupações. Outra questão que preocupou a provedora de justiça é a falta de um aparelho de raio-x. O Hospital Municipal de Catete tem 160 enfermeiros, mais de 100 camas e uma morgue com 6 gavetas. Vamos outra vez deixar a província de Luanda para olhar agora ao Mochico. A população da vila de Kazombo, município do Alto Zambeze, na província de Mochico, como já aqui mencionamos, clama por água potável. Apesar dos vários projetos em carteira para resolver os problemas do povo daquela localidade, a falta de água continua a ser a maior preocupação. Nós aqui em Kazombo estamos a sofrer. Eu aqui sou comissão de moradores, mas estou a trabalhar aqui. O governo não está a fazer nada. Desde que ele fazer isso, nunca sai água. As pessoas aqui sofrem. A água bebe, sai no cacimba. Vamos precisar de água. Diz que meter a chafariz aqui, nunca cartamos lá a água. A água só está beber do cacimba. A água do cacimba também está a sair bicho, está a sair qualquer coisa mais importante, que nós estamos a comer água suja que estamos a beber. Segundo alguns moradores, dos vários chafarizes instalados na vila no quadro do Programa Integrado de Combate à Fome e à Redução da Pobreza e no Plano Integrado de Intervenção aos Municípios PIM, apenas um funciona e em condições limitadas. Nunca passou água, estamos a passar mal. Nós queremos que o governo vá poder nos ajudar, para poder nos meter água e luz, porque nós estamos a passar mal. Estamos a beber água da cacimba, porque aqui também lixívia está muito caro, então. Aqui o governo não fez uma chafariz que está muito bonito, só que a pressão não está a funcionar bem, por acaso. Água, bocado, quase o tanque não enche. É mesmo assim, a gente estamos a ajudar. Entretanto, a administração, na voz do seu titular, Alexandre Bumba, garante estar a fazer tudo para resolver a situação que preocupa os moradores. Pedimos sempre calma à população, porque já a administração já notificou a empresa Limatouria, essa empresa aí que tinha feito o trabalho desses sistemas de água, então responderam também favoravelmente, dizer que irão vir superar, fazer outro esforço e para a população beneficiar esse líquido precioso. Aqui o grito de socorro com a falta de água que vem da província do Mochico. Este também é um assunto que vai poder acompanhar no Girassol Jornal às 19h45, na posição 20 da ZAP e 54 da TV Cabo. Seguimos agora, são 12h18. A província de Luanda deverá contar com um serviço especial de transporte coletivo urbano até o final do ano para atender os passageiros durante a noite e madrugada. A garantia foi dada pelo diretor provincial dos transportes, tráfego e mobilidade em Luanda, Felipe Comandala, que disse que o novo serviço deve funcionar das 22 horas às 6 da manhã e será assegurado pelas empresas transportadoras que operam na capital.
Felipe Comandala disse que o objetivo principal é estender os horários de funcionamento dos autocarros e facilitar os cidadãos com necessidade de circular nesse período. Em entrevista à agência ANGOP, o responsável assegurou que cada transportadora vai disponibilizar um autocarro para operar no referido período e que os mesmos deverão fazer trajetos que os levará junto de universidades, hospitais, unidades de polícia, terminais de passageiro e outros. Agora, política de Angola e do mundo. Hoje é o Dia Internacional do Trabalhador. Em Angola, a data é celebrada com a realização de várias atividades, com realce para uma marcha que acontece desde as primeiras horas de hoje, aqui em Luanda. Vamos agora em direto ao encontro do Francisco Soares. Boa tarde a todos os ouvintes da Girassol FM. Estamos aqui no Largo 1º de Maio, no Dia Internacional dos Trabalhadores, onde milhares de trabalhadores, membros de grupos sindicais e associações, representadas pela União dos Sindicatos de Luanda, UNTA, marcham neste momento no Largo 1º de Maio, em Luanda, apelando à unidade e garantia dos seus direitos, alusivo ao 1º de Maio. A marcha partiu do Zepirão, zona adjacente ao São Paulo, e termina no 1º de Maio, vulgo Largo da Independência, em alusão à efeméride. A marcha, que decorre de forma ordeira e pacífica, realiza-se sob o lema "Trabalhadores organizados, lutemos pela estabilidade do emprego", e durante o percurso foram ouvidos vários slogans, com destaque para trabalho e pão para todos, contra a corrupção e viva o Dia do Trabalhador. Na declaração conjunta por ocasião do 1º de Maio, entre outros aspectos, consta que o governo angolano aprovou a atual lei do trabalho sem o parecer dos sindicatos, sendo os efeitos da sua implementação bem visíveis no aumento da precariedade laboral e empobrecimento das famílias angolanas. Os membros sindicais defendem ainda a aprovação pela Assembleia Nacional de uma lei que, na generalidade, traga paz social nas relações laborais, na economia, e que sirva de instrumento de promoção de emprego e garantia de trabalho digno. A União dos Sindicatos de Luanda exorta o governo a encontrar consenso na busca de um salário mínimo realista, capaz de aumentar o poder de compra com base ao atual preço dos produtos da cesta básica. Os sindicalistas afirmam que, embora o Estado tenha reduzido para 7% o imposto de valor acrescentado IVA, ainda tem influenciado os preços de bens de primeira necessidade. Os sindicalistas defendem ainda que a atualização da Lei do Trabalho, que se encontra atualmente na Assembleia Nacional, para a correção de alguns aspectos, seja equilibrada e mais humanizada, de modo a torná-la um instrumento de promoção do emprego e que garanta a dignidade ao trabalhador. Por agora, estas são as informações que temos para passar para si. Boa continuação do jornal. Obrigada, Francisco Soares, e bom regresso a casa. Angola celebra o Dia Internacional do Trabalhador diante de inúmeros e complexos desafios que passam fundamentalmente por aumentar a oferta de empregos e alargar a base dos contribuintes da Segurança Social. Quanto à efeméride, dizer que a homenagem remonta ao 1º de maio de 1886, quando uma greve foi iniciada na cidade norte-americana de Chicago, com o objetivo de conquistar melhores condições de trabalho, principalmente a redução da jornada de trabalho diária, que chegava a 17 horas para 8 horas. Durante a manifestação, houve confrontos com a polícia, o que resultou em prisões e mortes de trabalhadores. Este acontecimento serviria de inspiração para muitas outras manifestações que se seguiriam. Estas lutas operárias culminaram com uma série de direitos previstos em lei e sancionados por constituições. E por cá, dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística mostram que em 2021 foram criados 45.689 empregos, um número inferior aos obtidos em 2020, apesar da Covid-19, em que foram gerados 93.095 empregos. Os números divulgados pelo INE
colocam o setor de atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais com o maior número de vínculos laborais ao longo de 2021, com um total de 16.224. Já a área que menos empregou foi a seção de empregados domésticos, com 243 postos criados. Ora, o relatório é feito ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social aponta também que em 2021, pelo menos 115.778 angolanos procuraram por uma oportunidade de trabalho por via de centros e serviços de empregos. Desse número, apenas 56.870 cidadãos preencheram as vagas disponibilizadas pelos diversos setores de atividade econômica. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. 12h24. Os empresários angolanos Vicente Soares e Eugênio Clemente defendem a criação de missões que tenham como propósito a identificação de oportunidades de negócios nos países com que Angola coopera. Para Vicente Soares, que é igualmente o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola, as visitas devem ser recíprocas. Nós temos todas as condições em termos de recursos minerais. Temos a terra, temos a água, temos tudo isso para oferecer. Nós temos que criar missões empresariais, de parte a parte, onde os empresários que venham fiquem mais tempo, consigam visitar as províncias, interajam com os empresários locais, consigam sentir um pouco aquilo que é o ambiente de negócio do país, até a cultura do país, e a partir dali começarem a ganhar interesse para investir no país. O gosto cria-se, é como a alimentação. Nós podemos ter o arroz feito com carne, mas se o mesmo for feito em diferentes países, diferentes cozinhas, terá sabor diferente. Preciso ir e ganhar gosto e a partir dali a decidir para o investimento. Por sua vez, Eugênio Clemente considera que as pontes políticas já foram estabelecidas e admite que agora é a vez das instituições com responsabilidade de captar investimentos fazerem a sua parte. Para tirarmos do papel, nós precisamos de criar pontes, e essas pontes não podem ser apenas movidas por esses fluxos de interação política. Eles agora precisam de ter também o fluxo da interação empresarial. E repito, para esses destinos ou esses mercados que muitas das vezes pela geografia colocam-se muito distantes, o ideal é que nós possamos, por exemplo, com o apoio da IPEX e de outras entidades estratégicas que o país tem, desenvolver sempre no campo da pesquisa em loco, ir ao terreno. Ir ao terreno como empresários, conversarmos, olharmos para a realidade, para os processos produtivos em como eles foram escalonados. Palavras do empresário Eugênio Clemente. Chegou a hora dos destaques do desporto. Atualidade desportiva, Rui Andrade brilha na Bélgica e vence a terceira etapa do Mundial de Resistência. O piloto Rui Andrade e a sua equipa venceram a terceira etapa do Mundial de Resistência da Federação Internacional dos Desportos Motorizados na categoria LMP2. Nas 6 horas do circuito de Spa-Francorchamps, o piloto angolano teve a responsabilidade de iniciar a corrida da WRT. No girabola, de agosto cai no buraco. Tricolores não dançam Tianda no Dundo e polícias dominam Leões de Cabinda em Luanda. Stephen Kerr bate novo recorde e Warriors avançam para a segunda ronda dos playoffs da NBA. Estes são alguns dos destaques do desporto que vai acompanhar daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Notícias da atualidade internacional a seguir, onde destacamos que o ex-primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Hamdok, emitiu bandeira vermelha sobre a violência em curso no seu país e alertou que os confrontos podem se agravar e se transformar numa das piores guerras civis alguma vez vividas na Síria e na Líbia se os combates não forem interrompidos. Edna Firmino.
O ex-primeiro-ministro pede a trégua entre os generais em guerra do exército sudanês e das forças de apoio rápido. O ex-líder insistiu ainda que deveria haver um papel definido dos militares no Sudão, em vez de se envolver na política e na liderança do país. A luta é o culminar de uma discussão pelo poder entre o chefe do exército Abdel Fattah al-Burhan e Mohamed Dagalo, chefe das forças de apoio rápido. O Ministério da Saúde do Sudão informou que a violência matou 528 pessoas e feriu cerca de 4.600, mas esse número provavelmente pode aumentar. O Programa Mundial de Alimentos da ONU alertou que a agitação pode levar milhões a mais à fome em um país onde 15 milhões de pessoas já precisam de ajuda para evitar a fome. E na Espanha, uma mulher morreu e outras 25 ficaram feridas na sequência de um acidente de autocarro no município de Almonte, em Huelva, Espanha, nesta segunda-feira. O autocarro, que transportava 38 trabalhadores de origem marroquina, terá saído da via e capotado por razões ainda desconhecidas. Jornalista Edna Firmino e algumas notas da atualidade internacional. E assim marcamos o ponto final deste jornal, mas antes vamos lhe recordar o que foi destaque. Moradores do lote 1 no bairro Prenda continuam sem alojamento definitivo, enquanto no âmbito de degradação do prédio da FAPA preocupa moradores. Trabalhadores marcham em Luanda por melhores condições laborais no 1º de maio. Do desporto, Rui Andrade brilha na Bélgica e vence a terceira etapa do Mundial de Resistência. Na atualidade internacional, noticiamos: Sudão pode estar a enfrentar a pior guerra civil de sempre, adverte antigo primeiro-ministro do país. O Jornal da Tarde, de edição da segunda-feira, 1º de maio de 2023, teve a garantia técnica do Admiro Candeias. A edição e a apresentação esteve a cargo de Alberto Capitão e da Celestina Zola. Sempre um prazer mantê-lo informado. Boa tarde. Boa tarde. Vem aí, grande jogada. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.